Que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur mais uma vez. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, né? E já gostaria de avisá-los que eu estou um pouco gripado e não leve em conta, tá? Nós vamos dar continuidade no estudo, no shiur do livro de Atos, capítulo 23 e 24. Como de costume, toda semana nós publicamos 2 capítulos e no decorrer da leitura nós vamos dando as explicações. Muito obrigado a todos pelo carinho, muitas pessoas de vários estados nos escrevendo e muito obrigado mesmo pelo carinho de todos, que o Eterno possa abençoar a vida de vocês, de todos aqueles que realmente almejam a verdade, aqueles que realmente querem fazer parte do reino de El Shaddai, do nosso Todo-Poderoso. Vamos continuar fazendo a leitura e vamos dando as explicações no decorrer da leitura. Capítulo 23. Lembrando, pessoal, que aqui nós usamos a tradução David Stem da Bíblia Judaica completa, tá? Shaul olhou diretamente para eles e disse: Irmãos, tenho cumprido meu dever para com o Eterno com toda boa consciência, até o dia de hoje. Contudo, o Kohen Hagadol, Hanaiah, ordenou aos que estavam perto de Shaul que lhes batessem na boca. Então Shaul lhe disse: Deus o ferirá. Parede esbranquecida. Você está aí para me julgar de acordo com a Torá. Contudo, a transgride mandando-me bater? Os que estavam perto de Shaul disseram: É o Kohen Hagadol de Elohim que você está insultando. Shaul disse: Irmãos, eu não sabia que ele era um Kohen Hagadol, pois está escrito na Torá: você não deve falar de forma despreciativa a respeito de um líder. De onde ele tirou isso? Ele tirou de Êxodo, capítulo 22, do 27 ao 28. Bem, ao que parece, Shaul não sabia que ele era um Kohen Hagadol. Mesmo o Kohen Hagadol, que é o sumo sacerdote, agindo de forma errada, mandando baterem na boca dele, ele não sabia que era um sumo sacerdote, um Kohen Hagadol, e ele falou que ele era uma parede esbranquecida. Olha só. Então, e ele disse: olha, pessoal, eu não sabia, em outras palavras, eu não sabia que ele era um Kohen Hagadol. Ele diz: sabendo, porém, que parte do Sanhedrin era composto de Tsaduquim e os demais Perushim, Shaul gritou: Irmãos, eu sou Parush, filho de Parush. Eu estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos. Veja, está escrito: você não deve falar de forma despreciativa a respeito de um líder do seu povo. Veja, mesmo o líder estando errado, não poderia ele falar de forma despreciativa a respeito dessa pessoa. Isso é bastante interessante nós notarmos de um líder. Não importa se ele é um sumo sacerdote, não importa se ele é um parush, um fariseu, um saduceu, não importa se ele é isso, mas você tem que ter o respeito, tá? E hoje, o que mais temos visto são pessoas desrespeitando autoridades que o Eterno constituiu. E isso existe, pessoal.
Existem pessoas que são responsáveis por pessoas que prestarão conta diante do Eterno por essas pessoas. Ou seja, um líder de uma comunidade, ele tem que lá existe mais à frente nos estudos aqui nós vamos lá em Timóteo fala como que tem que ser um líder. Ele tem que conduzir bem a casa, ele tem que ser marido de uma só mulher, ele tem que ter filhos obedientes, ele tem que dar bom testemunho para com os de fora. Entendeu? Então, esse líder, ele não pode ser novo na conversão das boas novas, ele não pode, ele tem que ser experiente, ele tem que ter no mínimo 4 anos de carreira no judaísmo nazareno. Esse líder, ele mesmo ele agindo de forma errada, você não tem o direito de condená-lo e julgá-lo. Você não tem esse direito. Agora, há sim uma disciplina. Há sim uma disciplina. Você deve chamar esse líder se ele fez alguma coisa de errada de acordo com o que está escrito, mais 2 testemunhas e chamar esse líder para que ele mude certas condições ou certas situações que ele está causando. Às vezes ele está causando certos desconforto ou outras situações por causa da inexperiência, às vezes não é nem uma coisa que é do mal, entendeu? E é por isso que tem que se levar 2 testemunhas mais essa pessoa para corrigi-lo. Se ele não ouvir, leve outras pessoas. Se ele não ouvir, aí você chame as pessoas mais importantes da comunidade para ajudá-lo. Se ele não ouvir, dispense-o, trate-o como um gentil. Está escrito, gente, Yeshua disse isso. Mas só que hoje nós vemos o quê? Ao contrário, pessoas que prejulgam, pessoas que condenam e até, se tiver oportunidade, até matam por causa disso, tá? Isso, eu conheço várias comunidades que se as pessoas se rebelaram contra o líder, contra a liderança e houve uma confusão terrível, tá? Então, são pessoas que realmente não têm princípios, desconhecem as escrituras, não agem conforme as escrituras. Agora, saiba que este cuidado que eles estavam tendo, principalmente Shaul, é porque ele teria que prestar conta. E ele disse que ele também era Parushi e filho de Parushi, ou seja, fariseu. Ele era fariseu e filho de fariseu, tá? Ele estava na mesma condição, né? Em outras partes, ele disse: você não deve falar de forma despreciativa a respeito de um líder do seu povo, mesmo ele estando errado. E continuando: irmãos, eu sou Parush, filho de Parush, estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Quando ele disse isso, surgiu uma discussão entre os Parush e os Tsaduquim, e a multidão ficou dividida, porque os Tsaduquim negam a ressurreição e a existência de anjos e espíritos, ao passo que os Parush creem em todas elas. Portanto, houve uma grande agitação, e alguns dos mestres da Torá, que estavam do lado dos Parush, puseram-se em pé e uniram-se ao coro. Não encontramos nada de errado neste homem. E se um espírito ou um anjo falou-lhes, o que há de errado? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante, temendo que Shaul fosse despedaçado por eles, ordenou aos soldados que descessem e levassem a força de volta ao quartel. Na noite seguinte, o Senhor se pôs ao lado dele e disse:
tenha coragem. Assim como você acabou de testemunhar fielmente ao meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Olha só, que importante. Só tirar aqui a mídia para ficar melhor. Tá. Então, na noite seguinte, o Senhor se pôs, né? Versículo 12. No dia seguinte, alguns dos habitantes de Judá tramaram uma conspiração. Eles fizeram um juramento dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Shaul. Vejam, as pessoas cegas, elas agem dessa maneira. As pessoas gananciosas, pessoas que querem a destruição do outro, elas agem assim. Vocês já perceberam que existem pessoas que não gostam de ver nada em paz, em shalom? Sempre elas estão arrumando brigas, contendas, desuniões, montando-se facções, né? Infelizmente, e a maioria dessas pessoas, elas estão transvestidas de judeus. Elas estão deixando as barbas crescer, usando roupa preta, roupa branca, véu na cabeça, deixando os peotas, aquelas costeletas, né, usando chapéu preto. A maioria dessas pessoas que estão se enfeitando. Uma certa vez, uma pessoa me chamou e disse: olha, eu gostaria de falar com você a respeito da comunidade. Posso falar com você? Aí eu marquei um local e aí a gente foi conversar. Quando eu o avistei de longe, eu já logo o identifiquei pelo quipá. Porém, eu fui sem quipá, né? Aí chegando lá, tal, ele com aquela história de que os seus parentes eram judeus por causa dos sobrenomes. E eu ouvindo ele e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei assim: veja só, quem foi seu pai? Ah, meu pai ele foi isso, isso, isso. E qual religião ele nasceu e ele ficou o tempo todo? Aí ele falou: o catolicismo. E sua mãe? Também. Minha mãe que foi para a igreja. E aí, seus avós? Também. E os seus bisavós? Ah, é que eu me lembro também. Eu falei: ué, mas que raiz judaica é essa, gente? Que raiz judaica é essa? Que mistura é essa? Eu já falei, quem se apega a nomes, a títulos, ou nomes por causa, isso tem procedência judaica. Quem se apega a isso, gente, é porque desconhece as escrituras, né? Nós temos várias situações de pessoas que pertenciam ao povo, tinham nomes israelitas, porém eram más pessoas. Isso não quer dizer nada, pessoal. O Eterno, é importante ter uma genealogia, sim, mas isso não é a base de tudo. Isso não é a base de tudo. Isso é importante, são coisas que acrescentam, mas não é importante diante do reino do Eterno. Nós vemos casos de pessoas que tiveram uma linhagem demoníaca e de repente as pessoas se voltaram para o Eterno. Nós temos Tel Aviv, a cidade dos gays, e a maioria tem nomes israelitas, tá? Nomes judaicos. Tem judeus gays, pessoas, né, que são homossexuais, tá? E tem o nome judaico. Então isso, gente, não se apegue a isso. E aí eu fui falar sobre a história da última casa, primeiro porque desconhece, né? A pessoa desconhece das escrituras, como eu já sempre disse, a pessoa conhece tudo do judaísmo, todos os objetos do judaísmo. Mas quando vai para as escrituras, a pessoa se perde. Ela não conhece as escrituras, e esse é o caso. E aí a pessoa depois sumiu, desapareceu. Aí eu fiquei pensando, poxa, por que essa pessoa sumiu? Porque ela queria aquilo que hoje está na moda, gente. Deixar a barba crescer, tirar foto para dizer que é judeu. Não, eu conheço judeus de Higienópolis, Bom Retiro, judeus que entram em contato comigo, que falam comigo, pessoas que eu conheço
que não usam isso. São simples e são judeus desde o nascimento. Agora, nós vemos uma raça de brasileiros pagãos, essa é a expressão, comedores de lavagem, comedores de carne de porco, que vive a vida inteira comendo carne de porco, aí agora é judeu. Para, gente. Para. Menos. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Se não ouvir agora, vai passar vergonha, né? Aqui mesmo no meu bairro tem pessoas que é assim, né? Onde a gente vai, a gente não sabe mais se é judeu mesmo ou se não é. Aí você vai conversar, a pessoa abre a boca, você já sabe que a pessoa não é, entendeu? Abre a boca, a pessoa anda com gíria e tá usando kippah, deixando a barba crescer e peotes. Usando droga e tá fazendo isso. Tá cheio de gente assim, pessoal. Então tomem bastante cuidado. Esse é o alerta. E continuando. No dia seguinte, alguns, né? É o que nós falamos aqui a respeito que eles fizeram um voto para matar Paulo. Olha o ponto que chegou. Fizeram um juramento. Mais de 40 homens estavam envolvidos nesta conspiração. Eles foram aos principais Kohanim e aos anciões e disseram: comprometemo-nos, mediante juramento, a não comer nada até matarmos Shaul. Olha só, a não comer nada até até matar Shaul. Por favor, façam parecer ao comandante que o Sanhedrin deseja obter informações mais acuradas a respeito do caso de Shaul, para que ele traga Shaul até vocês. De nossa parte, estaremos prontos para matá-lo, antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Shaul, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi ao quartel e contou a Shaul. Shaul chamou um dos oficiais e disse: leve este homem ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante e disse: Shaul, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que trouxesse este jovem a você, porque ele tem algo a dizer. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele disse: os habitantes de Judá chegaram a um acordo para pedir-lhe que levem amanhã Shaul ao Sanhedrin sob pretexto de investigar seu caso, mas detidamente. Não se deixe levar por essas conversas, porque mais de 40 homens estão à espera dele. E eles fizeram o juramento de não comer nem beber nada enquanto não o matarem. Eles estão prontos neste momento, esperando apenas que você consinta com o pedido deles. O comandante deixou o rapaz partir, advertindo: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 capitães e disse: Preparem 200 soldados de infantaria a fim de irem a Cesareia esta noite. Às 9 horas e 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Providencie também montarias para substituir o cavalo de Shaul e leve-o em segurança ao governador Félix e ao comandante. Escreveu a seguinte carta: Cláudio Lísias, de Cláudio Lísias, para Sua Excelência o governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos habitantes de Judá e estava prestes a ser morto por eles, quando eu entrei em cena com minhas tropas e o resgatei. Depois de saber que ele é cidadão romano, desejei entender exatamente a natureza da acusação contra ele, de modo que eu levei ao Sanhedrin deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da Torá deles, mas não havia nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a você e também ordenei que seus acusadores apresentem o que tem contra ele diante de você. Por isso, os soldados seguiu as suas ordens, levaram Shaul durante a noite e chegaram a Antipatride e voltaram ao quartel depois de deixar a cavalaria prosseguir com ele.
A cavalaria o levou a Cesareia, entregou a carta ao governador e passou Shaul ao seu cuidado. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era, a saber que era da Cilícia. Disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores também tiverem chegado. E ordenou que ele fosse mantido sob custódia no quartel-general de Herodes. Vejam só. O que mais nos deixa impactado a respeito dessa notícia é que são soldados romanos, gentios, e que o camarada usou do bom senso, falou: não vejo nada contra eles. Como ele prendeu Paulo, por ser cidadão romano, ele levou a questão ao Sanhedrim dos judeus. Chegando lá, os judeus queriam condená-lo de algo que não tinha cabimento. E esse Cláudio Lísias, né? Ele escreveu uma carta à sua excelência, o governador Félix, justamente mostrando que não há culpa neste homem, que é Shaul, que é Paulo. Mas infelizmente a maldade cega. O óbvio já não existe. Capítulo 24 diz o seguinte: 5 dias depois, Hananiel, o corregedor, desceu a Cesareia com alguns anciões e um advogado chamado Tertulo. E eles apresentaram seu caso contra Shaul ao governador. Shaul foi chamado e Tertulo começou a apresentar as acusações. Félix, excelência, é por causa que temos desfrutado de um longo período de paz, e a sua previdência trouxe a esta nação tantas reformas em tantas áreas. É com prazer e gratidão que o recebemos. No entanto, para não tomar muito seu tempo, peço-lhe o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Descobrimos que este homem é uma peste. Olha só. E isso correndo Ananias, né? É uma peste. Ele é um agitador dos judeus pelo mundo todo. É o líder da seita dos Nazarentim, que é os nazarenos. Vejam só, pessoal. Paulo, ele nunca foi contra a Torá. Assim como nós, nazareno, não somos contra a Torá. Nós usamos dos ensinos de Yeshua em sua essência. Nós harmonizamos a Torá. Nós cercamos a Torá justamente para dar a entender para o neófito ou para o ignorante que a Torá não é um fardo, mas sim um prazer de obedecê-la. Mas existe certas pessoas que pegam mandamentos da Torá, as mitzvot, e eles generalizam, acrescentando algumas tradições. E essas tradições estão em desacordo com os preceitos do Eterno. Por isso está escrito: não acrescentem e nem diminua esta Torá. Mas, infelizmente, nós vemos muitas pessoas acrescentando. E este foi o caso. Veja que havia facções. Uns acreditavam nisso, outros acreditavam naquilo, alguns líderes acreditavam nisso, outros acreditavam naquilo. Havia facções envolvidas no meio político, envolvidas em politicagem. E Paulo querendo abrir os olhos deles para que eles enxergassem a verdade. Mas, infelizmente, não é assim que vemos. O que eu vejo hoje, em tamanho século XXI, em meio a tanta impiedade, eu vejo um judaísmo de portas abertas. Um judaísmo
a qual venha fazer parte e dê o seu dinheiro. Esse é o judaísmo. Não há diferença nenhuma com o cristianismo. Eu vejo um judaísmo que aplica regras absurdas em gentios, fazendo-os parecer que são judeus. Eu vejo um judaísmo concorrente no mercado. Eu vejo um judaísmo interesseiro, querendo mostrar para os judeus que eles estão errados. O que eu vejo por aí são judaísmos, comunidades que estão disputando o território. O que eu vejo é este cenário, sem falar das aberrações que existem na internet. Sem falar dessas aberrações, tá, gente? Mas o que eu vejo é isso. O que eu vejo é uma popularização de uma judeulatria. É isso que eu vejo. Eu não vejo ninguém falando da Brit Hadashah. Eu não vejo ninguém ensinando as escrituras. Eu não vejo ninguém dizendo: Paulo falou isso, Shaul disse aquilo, Timóteo disse isso, Tiago disse isso. Eu não vejo ninguém ensinando gentios goins que viviam num lamaçal de lama. Eu não vejo essas pessoas ensinando e dizendo: olha, aqui é o mínimo de regras para o gentio e com o tempo, com a leitura da Torá, vocês vão aprender. Eu não vejo isso. Eu não vejo. Eu não vejo pessoas se dedicando às escrituras como nós aqui estamos fazendo, como nós aqui estamos lendo. Eu não vejo. Eu vejo pessoas preocupadas com a vela do Shabat, com o Kabbalah Shabat. Eu vejo pessoas preocupadas com o pão, com a halá. Né? Eu vejo pessoas preocupadas muito com isso. Muito preocupadas com isso. Muito mesmo. Muito preocupado com as tradições, preocupado no que está escrito no Talmud, no Midrash, no Zohar. Eu vejo pessoas preocupadas com isso, mas não preocupadas em defender a verdade. Agora, essas pessoas que estão preocupadas com esse termo chamado judeulatria, fazendo de gentios palhaços, é isso mesmo, tá, gente? É isso mesmo, porque pelo que eu já ouvi no meio judaico, tá, gente? Judaico, estou falando judaico, pelo que eu já ouvi, é uma aberração. Os caras dão risada. Esse povo, o judeu mesmo, dá risada. Fala: olha, o que é aquilo, gente? O que é aquilo? O camarada, ele viveu a vida inteira no cristianismo. A mãe no cristianismo. O pai no cristianismo. Os avós viveram no cristianismo. A vida inteira. Os pais vivem no cristianismo. A vida inteira. Os pais vivem no cristianismo. Os pais estão na igreja católica. E hoje ele anda para cima e para baixo, dizendo que é judeu. Meu Deus. E eles dão risada. E para nós, agora eu entendo o que é dar risada no meio judaico. Você dá risada porque eles estão se enganando, essas pessoas. São gananciosas, são avarentas, são interesseiras. E é por isso que eles dão risada. Que feio. E é o que acontece. Não mudou nada. Olha só. Tentou até profanar o templo. Olha o que eles chegaram a dizer, dizendo que ele era uma peste. Ele é um agitador dos judeus pelo mundo todo. É o líder da seita dos nazarenos, Nazaritim.
Tentou até profanar o templo, mas nós o prendemos. Ao questionar este homem pessoalmente, você poderá verificar todas as acusações que fazemos contra ele. Os moradores de Yehudá confirmaram a acusação e garantiram que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador fez sinal para Shaul falar, ele replicou: sei que há muitos anos o Senhor tem sido juiz desta nação. Por isso estou feliz por fazer minha defesa. Como o Senhor pode verificar por si mesmo, há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar. Nem no templo, nem nas sinagogas, nem em qualquer outro lugar da cidade. Eles me encontraram debatendo com alguém ou juntando uma multidão. Tampouco podem apresentar quaisquer prova das coisas de que me acuso. Entretanto, isto eu admito: adoro ao Eterno de nossos pais de acordo com o caminho a qual eles chamam seita. Continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá e todos os escritos dos profetas. Mantenho minha esperança em Elohim, e que eles também aceitam, de que haverá ressurreição do justo e de injustos. Na verdade, é por causa dela que sempre mantenho a consciência limpa aos olhos do Eterno e dos homens. Depois de 7 anos distante, fui a Jerusalém com o objetivo de levar uma oferta de amor à minha nação e oferecer sacrifícios. Por causa disso, é que fui encontrado no templo. Eu estava cerimonialmente limpo, longe de qualquer multidão e não atrapalhava ninguém. Mas alguns judeus da província da Ásia, olha só, também deveriam estar aqui, na sua presença, para apresentar-lhes uma queixa, se tiveram algo contra mim. Ou seja, a menos que esses mesmos homens digam que crime ou eu cometi quando estive perante o Sanhedrin, além de afirmar enquanto me encontrava entre eles: estou sendo julgado perante vocês hoje por acreditar na ressurreição dos mortos. Félix, porém, que detinha conhecimento detalhado das coisas relativas ao caminho, adiou a questão dizendo: quando o comandante Lísias chegar, decidirei seu caso. Ele ordenou ao capitão que mantivesse Shaul sob custódia, mas lhe permitiu consideravelmente liberdade e não impediu que seus amigos cuidassem das necessidades dele. Alguns dias depois, Félix veio com sua mulher, Drusília, que era judia, mandou chamar Shaul e ouviu enquanto ele falava a respeito da confiança do Messias Yeshua. Quando, porém, começou a despertar sobre a justiça, o autocontrole e o juízo vindouro, Félix ficou com medo e disse: por ora basta, mandarei buscá-lo quando tiver tempo. Ao mesmo tempo, ele esperava que Shaul tentasse suborná-lo. Por esse motivo, mandava buscá-lo com certa frequência e conversava com ele. Depois de 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, mas pelo fato de Félix desejar obter o favor dos habitantes de Judá, manteve Shaul preso. Bem, iremos continuar nos próximos capítulos, no 25 e 26, que é o próximo capítulo, e depois 27 e 28, e assim acaba. Bem, pessoal, vocês viram aí como as pessoas gananciosas elas agem. E isso não mudou. O que mudou foi só o tempo, mas as mesmas patifarias acontecem hoje. E o pior, eles acontecem em meio aos gentios usados pelas bestas feras do ar, que é os demônios. Usados pelas potestades do ar e os dominadores deste mundo tenebroso. Eles são usados por demônios para cativar pessoas. Com palavras bonitas, né? Com um linguajar que vem atrair os ignorantes. Quem sempre fez isso
foi Babel. Babel, ela rouba os utensílios, ela usurpa. Babel, o filho da Babilônia, só para você ter uma ideia. Nós tivemos lá em 2 Reis, estamos estudando o Taná. Em 2 Reis, mostra, bem no finalzinho, 2 Reis, mostra Nabucodonosor invadindo a cidade de Judá e começa a roubar os utensílios, saquear os utensílios da casa do tesouro. E eles levam tudo que Salomão teve todo o cuidado de fazer, todo o amor de fazer, eles saquearam tudo. A destruição do primeiro templo já estava acontecendo. A pergunta é: por que a destruição do primeiro templo aconteceu? Por causa da perversão do povo de Israel. Por causa de que eles não obedeceram às ordens de El Shaddai, do Todo-Poderoso. Eles não obedeceram. E hoje, aí nós vamos depois, é o primeiro cativeiro, aí nós temos a destruição do segundo templo já na época de Shaul, de Paulo, né? Depois que Yeshua ele ressuscitou, conta-se 70 anos e aí o templo é destruído novamente, definitivamente. Não se ergue, há mais de 2000 anos não se ergue mais um templo. Agora vejamos, por que o templo ele foi destruído? Ele foi destruído porque o povo desobedeceu ao Eterno. E agora foi pior, a segunda destruição do templo foi pior. Teve fenômenos sobrenaturais, assustadores. Teve morte, epidemia, mãe que comia os seus filhos por causa da fome. Os romanos massacraram Jerusalém. Massacraram, destruíram por completo. Nessa ocasião aqui que estamos lendo, o Shiur de Atos capítulo 23 a 24, ainda não aconteceu esses eventos. Mas estava prestes a acontecer. E Shaul sempre enfatizava, gente, eles sairão do nosso meio. Os falsos profetas, os anti-Machia, eles sairão do nosso meio. Vejam, a cada época milenar que se passa, o cenário é o mesmo. Agora nós estamos no século XXI, a era da tecnologia, a era dos computadores, a era da informática, a era do mundo materialista. Nós estamos no século XXI. E esta era é melhor do que a que passou? Esta pergunta que eu tenho para você. Se Jerusalém é o coração do mundo e o Eterno destruiu o primeiro templo, o segundo templo, permitiu que destruísse por causa de um povo que foi desobediente a ele, permitiu tanta desgraça, tantas mortes. E hoje é diferente. Hoje é diferente. E hoje nós vemos vários líderes dizendo: vamos ter uma revolução, vamos ter isso, vamos ter aquilo, as pessoas estão sendo chamadas. Gente, eu não vejo isso não, viu? Eu não vejo isso não. Disse Daniel
Disse os profetas que o príncipe da Grécia, o antimachia, opera em segredo. Em segredo. Até a vinda de Yeshua. Existe sim o Eterno despertando pessoas. Mas é o Eterno despertando, não é o homem despertando nada não, gente. Pode ser o rabino que for, pode ser o fulano que for, o maior título eclesiástico que exista. Não acredite, não, acredite no Eterno. O Eterno que vai mudar os corações. Por quê? Porque quando ele chamar Israel, quando ele chamar Israel, e a trombeta soar, o shofar soar, um barulho ensurdecedor que levantará os mortos dos túmulos, os tzadik, quando levantar dos túmulos, e os justos que estarão vivos, ele vai ajuntar a todos. Ele vai fazer isso. Não é comunidade nenhuma. Não é rabino coisa nenhuma. Não é ninguém, gente. É o Eterno. E essas pessoas não estão em comunidades. Não estão. A maioria dessas pessoas, existe sim pessoas que estão em comunidades sérias, pessoas que estão lá em comunidades sérias também, existe, mas a maioria, elas estão sozinhas. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão moendo, trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Estarão tirando água, uma será tomada e deixada a outra. Olha só, não estarão em comunidade. Não estarão. Estarão numa casa, uma será tomada e deixada a outra. É assim, gente. Então, muito cuidado com o falso judaísmo que tem por aí. Muito cuidado. Muito cuidado. Não existe diferença nenhuma do cristianismo para esses que são idólatras, que praticam a judelatria. Não existe diferença nenhuma. O cristianismo é o mesmo. Babilônia é o mesmo. Só muda a fisionomia. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua Mashiach. Em nome de Yeshua o Mashiach. Quiser escrever um e-mail para nós, congregaçãonazareno@gmail.com, e acesse os links nos sites aí abaixo. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua Mashiach. Amém.